Olá, benditos! Davi estava dividindo seu tempo entre Saul e as ovelhas. Ele ia ao acampamento de Saul quando ele estava sendo atormentado pelo espírito maligno e depois voltava para cuidar das ovelhas do seu pai em Belém. E então, mais uma vez, os filisteus declararam guerra contra os israelitas. Eles reuniram os seus exércitos em montanhas opostas em um lugar chamado Socó. E do meio do acampamento filisteu apareceu um guerreiro chamado Golias. Ele tinha mais de 3 metros de altura, usava uma armadura de bronze que pesava cerca de 60 quilos e armas que combinavam com o seu tamanho. A haste da lança dele tinha uma ponta de ferro que pesava mais de 7 quilos. Golias era de Gate. No tempo de Josué, cerca de 400 anos antes, seus antepassados eram conhecidos como Anaquins. Golias lançou um desafio ousado ao exército de Israel. Ele queria que um soldado israelita sozinho lutasse com ele. O perdedor tornaria o seu povo escravo do vencedor. Quando ouviram isto, Saul e o seu exército ficaram apavorados. E era exatamente esse o objetivo de Golias: causar medo e terror. Golias desafiou os israelitas todos os dias, pela manhã e à tarde, durante 40 dias. Veja que Golias derrotou os israelitas apenas impondo medo. E nós devemos ficar atentos, porque esta é uma estratégia que o diabo tem usado com sucesso contra os cristãos: o medo. Agora, Saul tinha uma razão especial para ter medo. Golias era o gigante entre os filisteus e Saul era o mais alto entre os homens de Israel. Ele seria a escolha mais lógica para enfrentar Golias. Em um daqueles dias, Jessé, pai de Davi, já bem idoso, pediu a Davi que fosse ao acampamento de Israel, levasse alimentos para os seus irmãos e o comandante da unidade deles e trouxesse notícias de como eles estavam. Davi foi até o acampamento e, enquanto ele estava conversando com seus irmãos, Golias apareceu e gritou o seu desafio, como já vinha fazendo há 40 dias, depreciando e causando terror ao exército de Israel. E Davi ouviu tudo aquilo. A situação ficou tão desesperadora que Saul precisou oferecer um prêmio de 3 partes a qualquer um que se voluntariasse a enfrentar Golias. O vencedor receberia dinheiro, a princesa, filha de Saul, em casamento e a isenção de impostos. Davi ouviu essa conversa entre os soldados, ficou interessado na recompensa, mas parece que ele se concentrou mais na reputação de Israel e na honra do Senhor. Ele disse: "Quem é esse filisteu para desafiar os exércitos do Deus vivo?" Davi reagiu com a mais completa aversão ao discurso de Golias. Lembre-se de que Davi ainda não tinha idade para servir no exército, mas para ele, qualquer um no acampamento com fé no Senhor seria capaz de enfrentar Golias e derrotá-lo. E o que Davi viu ali foi homens fugindo do campo de batalha só de olhar para o gigante. Até mesmo o rei Saul estava aterrorizado. Mas Deus havia conduzido Davi até aquele acampamento para aquele exato momento e ele estava pronto para aceitar o desafio. Porém, sempre que damos um passo de fé na luta contra o inimigo, tem alguém por perto para nos desanimar. E é comum que a resistência comece dentro da nossa casa. Quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, o ouviu fazendo perguntas sobre a recompensa aos outros soldados, ficou zangado e ridicularizou o irmão caçula na frente dos outros. Mas Davi manteve sua posição e não permitiu que as palavras ríspidas do seu irmão o desanimassem. As palavras confiantes de Davi chegaram aos ouvidos de Saul e ele mandou chamá-lo. E para sua surpresa, Davi disse: "Eu irei lutar contra o filisteu." Agora, pare e pensa. Saul esperou pelo menos 40 dias para ouvir alguém dizer essas palavras. Mas ouvir essa frase da boca de um moço ainda tão jovem parecia uma piada. Mas não era. Do ponto de vista humano, não tinha como Davi vencer, mas do ponto de vista divino, não tinha como Davi perder.
O contra-argumento de Davi foi baseado na sua experiência no campo. Enquanto cuidava das ovelhas, ele havia matado um leão e um urso e sabia que o Senhor seria capaz de livrá-lo das mãos de Golias. Era como se Golias fosse mais um animal atacando o rebanho de Deus. Através dessas experiências, Deus vinha preparando Davi para lutar contra Golias, e esse dia havia chegado. Saul então aconselhou Davi a vestir a sua armadura, pelo menos. Mas como era de se esperar, Davi não conseguia nem andar direito com toda aquela parafernália. Davi queria usar a mesma arma que ele havia usado para matar o leão e o urso, a sua funda, uma espécie de estilingue. Quando Golias viu um menino vindo em sua direção, segurando uma funda em uma das mãos e um cajado na outra, ele o achou desprezível. Não havia nada, absolutamente nada, em Davi que provocasse medo no coração de Golias. Aliás, ele se sentiu insultado e amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Veja que não era uma luta de Golias e o seu escudeiro contra Davi. Era Golias e seu escudeiro contra Davi e o Deus de Israel. Qualquer um com um pouquinho de entendimento espiritual poderia colocar aqui um ponto final nessa história. Davi então anunciou que seu verdadeiro poder era o nome do Senhor dos Exércitos, nome que Golias e os filisteus haviam insultado. Davi era ousado, mas era uma ousadia da parte de Deus e não de si mesmo. Ele sabia que aquela batalha pertencia ao Deus de Israel. E o que se seguiu foi uma cena épica. Golias, enfurecido com a ousadia de Davi, aproximou-se para matá-lo. Davi não fugiu, nem se escondeu, ele não entrou em pânico, ele não caiu de joelhos e orou. Em vez disso, ele correu ao encontro do filisteu. É assim que devemos lutar as nossas guerras, em nome do Senhor e ao lado do Senhor. Devemos encarar os desafios e enfrentar o inimigo. É assim que a obra de Deus é feita, é assim que os milagres acontecem. Davi tinha a mão calma e a pontaria cuidadosa de alguém que realmente confiava em Deus. Ele usou a sua funda para arremessar uma pedra, apenas uma. E assim ele derrubou o gigante Golias. Todos os outros pensaram: Golias é tão grande que não consigo vencê-lo. Mas Davi pensou: Golias é tão grande que eu não posso perdê-lo. Quando Golias caiu, Davi correu, subiu em cima dele, pegou a sua espada e cortou a sua cabeça. Quando os filisteus viram que o seu campeão estava morto, fugiram. Mas os soldados de Israel perseguiram e derrotaram os filisteus. O exemplo de Davi os encheu de coragem e de fé no Senhor. Os versículos finais mostram Saul querendo saber de quem aquele jovem herói era filho. Há várias conjecturas sobre o porquê dessa dúvida de Saul, mas na realidade, Saul tinha pouco contato com Davi. Davi não passava todo o tempo no palácio e quando vinha, encontrava Saul totalmente perturbado pelo espírito maligno. Além do mais, com certeza, a aparência de Davi já não era mais a mesma de um adolescente. Ele já era um jovem, pronto para receber sua recompensa e se casar com a filha do rei. E agora, depois dessa vitória, Saul queria conhecer melhor o seu futuro genro. E no capítulo de amanhã, nós veremos o início de uma das mais lindas histórias de amizade descritas na Bíblia. E você confere isso e muito mais aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil.